Muito boa noite, senhoras, senhores. Queiram nos desculpar o atraso, mas para aqueles que estão nos visitando nessas palestras noturnas, nós estamos dentro do evento Deep Learning Brasil Summer School, em que nós temos atividades para 84 participantes durante o dia e nós nos deslocamos até aqui para a realização das atividades noturnas, ok? Então, eventualmente, é uma agenda muito corrida, principalmente para quem está dentro dessa semana, né? E sujeito a pequenos contratempos, mas rapidamente contornados. Então, meu nome é professor Anderson Soares, é um prazer recebê-los, todos vocês aqui, em que temos aqui uma noite muito especial, com palestras muito interessantes, e nós vamos abrir a noite com o Pierre Guiot. Ele trabalha com tecnologias como consultor há mais de 15 anos e começou na área de sistemas de telecomunicações e internet, criou uma agência digital na França e, após a sua chegada no Brasil, ele passou a atuar na área de inteligência artificial. E vem com uma palestra com um questionamento extremamente relevante para todos nós, né? Deep Learning, para aqueles que nos visitam pela primeira vez, é a nova geração da inteligência artificial. E aí, o título da palestra do Pierre é Democratizando Deep Learning. E depois? Então, senhoras e senhores, recebam o Pierre com uma salva de palmas. Muito obrigado. Bom, boa noite a todas e a todos. E aí vamos conversar hoje à noite sobre o Deep Learning, mas do ponto de vista da democratização, e vamos falar um pouquinho do futuro. Para começar, vou começar com minha conclusão. Desculpa por isso, mas acho que é importante. Primeiramente, eu acho que o Deep Learning é uma técnica incrível. Realmente uma coisa que eu acho. A segunda coisa é que o Deep Learning não é uma religião. Podemos criticar o Deep Learning, é possível. A terceira coisa é uma técnica ao serviço do ser humano. Vamos falar mais disso na palestra, mas eu acho que por causa do poder da técnica, nós temos de guardar isso na cabeça. E, finalmente, podemos admirar o Deep Learning e também criticá-lo. Também vou criticar um pouquinho o Deep Learning, vou dizer quando realmente eu gosto muito do Deep Learning, que é o caso, mas será, eu acho, uma palestra com coisas ruins, coisas boas, e vocês também, por favor, se vocês querem pensar às vezes uma coisa do lado do caminho, é possível. Vocês podem, e vocês podem criticar também tudo o que nós vamos falar hoje à noite. Vamos começar com a inteligência artificial. Vou falar rapidamente do assunto, mas não tão. Porque é difícil falar do Deep Learning sem falar da inteligência artificial. A definição que Yann LeCun, depende da pronúncia, o que ele falou sobre a inteligência artificial são duas coisas. A primeira é que a inteligência artificial é um conjunto de técnicas. É a primeira questão. Quais são as técnicas? A segunda parte da definição é que são técnicas que vão ajudar a fazer coisas, a resolver problemas e coisas que antigamente só o humano fazia. Mas quais são as aplicações? Vamos lá. A definição da inteligência artificial é um pouco difícil a dar, porque finalmente a cada época tem uma nova definição. Na década de 50, em que a inteligência artificial foi a expressão, foi criada e a disciplina,
o que estava a inteligência artificial ganhar jogo de damas. Ao fim do século XX, foi ganhar jogo de xadrez. IBM Big Blue contra Kasparov, 97, foi incrível como ganhar contra o campeão Kasparov. Foi isso. Hoje, seria mais uma câmera inteligente, a definição da inteligência artificial. E nós começamos uma nova época com os robôs. Robôs na cozinha, na casa, que vão começar a fazer muitas coisas, não só uma. É uma nova época. E, claro, que os filmes de ficção científica falam do Terminator, mas qual é o Terminator? É uma inteligência geral. E, finalmente, é a verdadeira inteligência artificial. Mas nós estamos longe disso. Hoje, nós estamos na época da inteligência especializada. Às vezes, nós chamamos inteligência fraca, mas prefiro especializada. E é o que, hoje à noite, nós vamos analisar. Qual é o Deep Learning? O Deep Learning é uma técnica, mas mais que uma técnica, a técnica que é mais poderosa atualmente para fazer, por exemplo, as câmeras inteligentes. Antes de entrar pouquinho, porque não é uma palestra técnica, mas antes de entrar pouquinho no esquema qual é o Deep Learning, vamos falar pouquinho do princípio do Deep Learning. Acho que isso é claramente o ponto importante. Qual é? É treinamento é aprendizado pela treinamento. E em vez do quê? Em vez da programação. Alors, vamos falar só pouquinho da programação. A programação é uma coisa que nós conhecemos. Eu gostaria de definir gato, cachorro, vou fazer uma lista de características, vou pegar uma linguagem de programação, vou entrar todas as linhas de código e vou esperar, vou cruzar dedos, que vai dar certo. Geralmente não dá certo para reconhecer todos os gatos em qualquer ponto de vista, porque eu acho que tem milhões, bilhões de imagens possíveis de gato e cada uma seria diferente. Bem complicado. Qual é a outra opção? A outra opção é aprender pelo treinamento. O que está fazendo a professora com as crianças? Ela está mostrando imagens de gatos, de cachorros. Ela pergunta qual é. As crianças vão responder sim, não, gato ou cachorro. Às vezes tem número. Sem problema, a professora vai dar a boa resposta e vai continuar assim. Após o momento, eu acho que o tempo não é muito longo, as crianças vão responder às novas imagens de uma forma correta. É cachorro, é gato. Mas se você perguntar às crianças, pode me definir gato, cachorro? Acho que ela não vai poder. Mas ela sabe. É a diferença entre a programação e a aprendizagem pelo treinamento. E é isso que o Deep Learning faz, é a opção da esquerda. Alors, vamos entrar pouquinho mais no esquema de Deep Learning, mas será só 2 minutos, não mais. A ideia é a seguinte. Você tem uma informação, por exemplo, uma imagem. Uma imagem é conjunto de pixels. Pixel, número. E aí você tem lá conjunto de números. Você vai fazer a computação dos números com parâmetros. Tem fluxo a partir da camada de entrada até a camada de saída.
e tem computação, tem multiplicação, tem coisas como isso. Na camada de saída tem finalmente conjunto de probabilidades. E a probabilidade mais alta vai ser escolhida como a boa resposta segundo a rede know-how. Tem uma comparação, se tem erro, tem backpropagation é o nome, como se chama o método de aprendizagem. Nós vamos falar pouquinho mais disso após, mas também não em detalhes como hoje na escola de verão, que foi bem legal. Mas é isso, uma rede know-how profunda. Deep Learning pode ser rede know-how profunda. E profunda por quê? Porque tem muitas camadas. Muitas camadas. É isso que faz a diferença entre só o perceptron, que foi a primeira rede, e hoje a rede know-how profunda. Embaixo do slide você tem 3 imagens, são as representações, as características que cada camada aprendeu a detectar. So, a primeira camada, por causa do treinamento, ninguém programou isso. A primeira camada detectou bordas, curvas, características básicas. A segunda, uma combinação disso. Formas geométricas pouquinho mais complexas. E a terceira, padrões dos objetos que a rede aprendeu. É isso. Mas isso foi realmente, é isso que é mágico, e que eu penso mágico, é o fato que foi só por causa ou graças ao treinamento. Ninguém programou isso, ninguém. Bom, tem muitos tipos de redes neurais profundas. Não vou comentar muito em detalhes isso, mas a gente aqui tem de conhecer ConvNet, a rede convolucional, porque é realmente o maior, o mais poderoso, o mais utilizado das redes neurais profundas. Ele foi criado nos anos 80, foi Yann LeCun, de novo, que criou, e ele foi inspirado pelo funcionamento do cérebro, mais particularmente do córtex visual. É isso que, às vezes, nos artigos de mídias, a inteligência artificial funciona como um cérebro humano. Cuidado, inspirado, é diferente. Vamos começar após a resposta que nós temos agora sobre a técnica. Deep Learning é uma técnica da inteligência artificial que nós usamos atualmente. Vamos ver juntos algumas aplicações. So, na visão, na linguagem e nos dados. Bom, tem tema que faz parte da inteligência artificial do Deep Learning, são os carros autônomos. Ver o mundo em tempo real. Isso é uma coisa legal. O Uber tem 100 carros em Pittsburgh, atualmente, ou Seattle, pode ser Seattle, nos Estados Unidos, com uma pessoa motorista atrás, mas é uma experimentação que se passa atualmente. E o Uber foi uma notícia que eu li na semana passada, comprou 25 mil carros autônomos à Volvo até 2020 ou 2021. So, o business, o negócio de Uber vai se tornar, vai se modificar. Atualmente, o Uber usa seus carros, mas isso vai acabar em 5, 10 anos. Ela vai se tornar uma empresa de
de carros autónomos. Alors vamos assistir ao vídeo, por favor. E aí, isso é de papel científico do ano passado, uma rede neural que se chama MASC, RICCNIN, e a qualidade do reconhecimento eu acho incrível. É bom só uma parte do vídeo, tudo isso é no YouTube, e é claro que os slides serão online. Mas é incrível porque vocês puderam ver que tem nada que a câmera inteligente não pode reconhecer. E isso é uma coisa que permite, eu acho, o uso dos carros autônomos, mas também outros setores de segurança, as redes sociais. Vocês sabem, eu acho que o Facebook tem 2 bilhões de rostos, de perfis, mas em menos de 2 segundos, o Facebook pode reconhecer rosto de membro, graças às redes neurais. O Yann Lequin falou que todos os projetos do Facebook hoje, que é a mesma coisa com o Google, usam o Deep Learning. Uma outra... Pode me ajudar a passar a outro slide? Obrigado. Uma outra aplicação na saúde. Bom, tem pessoas do setor aqui, e não vou falar muito sobre isso, mas eu gosto do assunto. Eu penso que realmente, se tem uma disciplina em que o Deep Learning pode ajudar muito na saúde e lutar contra o câncer em particular, eu penso que é uma coisa muito legal. À esquerda você tem uma imagem para detectar. É exatamente o mesmo processo que treinar Deep Learning a reconhecer gatos e cachorros. É o mesmo princípio. Você vai mostrar a uma rede neural imagens de mama com e sem câncer. E o Deep Learning, a rede vai reconhecer as características de câncer. Isso funciona muito bem. E temos hoje empresas que propõem o serviço e nós podemos pensar que isso vai mudar uma parte da disciplina da médica. Porque qual é o futuro dos radiologistas se tem algoritmo que faz melhor o trabalho deles? É mais uma questão que uma resposta, mas nós podemos pensar que tem lá uma coisa que não vai dar certo se os radiologistas não mudam na disciplina. A direita é uma outra coisa, mas é o mesmo tema. É o tema de prever, não detectar, mas prever. Prever com exame de sangue. Seria ótimo se, com só exame de sangue, que custa, não sei, 50, 60 reais, a gente pode saber se sim ou não ele ou ela tem o câncer. Hoje é realmente uma coisa bem difícil, às vezes, de saber se nós temos câncer. Eu conheço uma pessoa, o processo para saber durou 4 meses. 4 meses. Só espero que dia seria só exame de sangue. E o treinamento é a mesma coisa, treinamento de Deep Learning. É a sociedade Freenom nos Estados Unidos, em particular, acho que tem outras empresas, mas eu encontrei isso na internet. Na educação, o professor Anderson ontem já falou do assunto, mas é uma coisa legal pensar que dia, não só em frente de seu computador, com a webcam, mas que numa sala
porque terá, eu acho, câmeras, por exemplo, aluno pode seguir curso a relação a seu nível. Isso realmente é uma coisa legal. Eu segui muitos cursos online de Deep Learning. O curso de Andrew Hennig, cursos de Udacity, o curso de Jeremy Howard. Não sei se tem pessoas lá que gostam dos cursos. É fast.ai. Todos os vídeos são online. É curso muito legal. Mas seria ótimo se, às vezes, o professor pudesse pouquinho devagar quando é ponto difícil a entender. Vamos ao próximo slide. Bom, criatividade. É bom detectar, é bom reconhecer, é bom tudo isso, é ótimo, mas e a criatividade? Seria possível ou não de criar uma imagem, ou melhor, vídeo? Vídeo a partir de dados e criar isso. Vamos assistir, por favor, ao vídeo. Given this audio as input, It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. our method produces the following output. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando, Here's the ground truth video of Obama saying the same words. especially our friends who are A lesbian, esquerda e gay, Obama, bisexual, direta não. or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The American people and people all over the world are standing with them, and we always will. The investigation is ongoing, but we know that the killer was an angry and disturbed individual who took in extremist information and propaganda over the internet and became radicalized. During his killing spree, he pledged allegiance to ISIL, a group that's called on people around the world to attack innocent civilians. We are and we will keep doing everything in our power to stop these kinds of attacks and to ultimately destroy ISIL. The extraordinary people in our intelligence, military, homeland security, and law enforcement ver como communities have isso already funciona prevented após. many attacks, saved many lives, and we won't let up. Here we compare to these et al. Who use the ground truth mouth region to drive the animation on the left. It's been less than a week A since the esquerda foi deadliest mass shooting in uma American history. outra Note that maneira our ela method uses o résout. audio only and does not have access to the ground truth video. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando, especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. The heart of our method is a O processo. recurrent neural network that transforms input audio to a time-varying mouth shape. Now, most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job, or through Medicare or Medicaid. Then, we synthesize mouth texture. And what you should know is that, thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. You Next, we enhance details in teeth. now have free preventive care. There are no more annual or lifetime limits on essential health care. Finally, we blend the mouth texture onto a retimed target video and match the pose. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. E é isso. Young people can stay on a Podemos parent's plan parar, until they obrigado. turn 26. Seniors So- get discounts on their prescriptions. Isso uma coisa, você tem nos slides links para os papéis científicos. E aí são realmente coisas que você pode ler, entender e experimentar. Isso eu acho realmente incrível. A rede do Deep Learning foi treinada para reconhecer o movimento dos lábios, a relação ao som das palavras do presidente Obama. E hoje é possível, a partir de qualquer texto, de criar vídeo que é mais verdadeiro que filme incrível. So, nós vivemos uma época de fake news. Acho que realmente nós podemos... é assustador pouquinho o que nós podemos fazer com isso. Bom, na linguagem tem, por exemplo, o Skype tradutor.
Skype Tradutor é legal, seria ótimo hoje à noite. Eu poderia falar em francês e vocês poderiam me ouvir em português. Seria uma boa opção. É o que faz o Skype Tradutor a partir de pelo menos 2 redes neurais profundas, que vai reconhecer a fala e a segunda que vai fazer a tradução. Isso é realmente legal. Tem vídeo no YouTube de crianças americanos e crianças, não me lembro de país da América Latina. O sorriso das crianças, eu acho, é uma prova que isso é legal. A deficiência também, o Facebook em particular, trabalha muito nisso. Criar legendas automáticas a partir das imagens. Bom, à esquerda, também tem papel de 2015 que explica isso. Acho que as coisas hoje estão melhor. Mas à esquerda você tem uma imagem com uma legenda que foi corretamente legendada e à direita um erro. Acontece no Deep Learning. A maioria das pessoas são na escola de verão e sabem isso, mas outras pessoas. É só uma questão, quantas pessoas não são da escola de verão, para ter uma ideia. Tem vocês um pouquinho, só para saber um pouquinho. Obrigado. E aí, tem erros. O Deep Learning não funciona a 100% a cada vez. E lá nós podemos pensar que provavelmente 2 razões por isso. A primeira é que provavelmente não teve muitas imagens de gato nesta posição. É um problema do Deep Learning. Se você não usa banco de dados de qualidade suficiente, o que significa? Significa com todos os casos possíveis, você pode ter o problema de não reconhecer numa imagem, neste caso, no futuro. E isso é realmente um problema. Não é um problema por isso, mas pode ser um problema no seu carro autônomo em 3 anos, quando o carro não vai reconhecer uma situação. E a outra razão, eu acho, pode ser que a cor preta do prato não dá muitos detalhes. E isso também é um problema. Vamos pensar, de novo, estou no meu carro em Nova York, em dezembro, tem neve, a rua está branca. Não sei se a câmera, mesmo que ela seja inteligente, vai ter o mesmo sucesso que antigamente. É o problema do Deep Learning. Dos problemas. Jornalismo, nós podemos criar um texto. Isso é já possível, mas nas disciplinas de esporte, o mercado financeiro, que mais? As condições meteorológicas. Por quê? Porque geralmente são artigos a partir de dados. E são artigos que mais ou menos têm o mesmo estilo, vamos apresentar os dados, concluir. E aí o Washington Post, que foi comprado pelo Amazon há 4 anos, eu já usa esse tipo de deep learning para esse tipo de artigos. Qual é o futuro? O que é um pouquinho engraçado é que os jornalistas que trabalham hoje vão ajudar as máquinas em 10 anos a pegar os empregos deles. Porque, como treinar um deep learning, vocês precisam de dados. E os dados são os artigos atuais. Bom, é um problema possível. E aí, bom, tem outras aplicações. Não tenho tempo para falar de tudo. Tem lá uma tabela com
outras possibilidades e, de novo, tudo isso estará online. Mas dados também têm aplicações. Nós pensamos a visão, as imagens, os vídeos, nós pensamos a linguagem, mas os dados. Isso é um papel de 2016 do DeepMind. DeepMind, a empresa do Google que criou AlphaGo, que ganhou contra o jogador de Go há 2 anos. Com o Deep Learning, o Google reduziu sua conta de refrigeração de seus centros de dados em 40%. Quando você é uma empresa como Google, 40% é milhões, provavelmente mais que isso, centenas de milhões de dólares de economia. E como isso, usando o Deep Learning, coisas. Sim, é verdade, mas o Google usou Deep Learning. O que significa? Algoritmo não especializado. Não especializado. Vocês podem claramente pensar que, de novo, isso vai ter impacto grande no futuro e na indústria. As empresas também elas usam o Deep Learning nos departamentos de marketing, nos departamentos de vendas, nos departamentos de recursos humanos. E, claramente, nos bancos e nas empresas financeiras para detectar a fraude. Fraude de cartão, por exemplo. E, de novo, é o mesmo processo, dados para treinar características encontradas e as novas situações são reconhecidas. Amazon é tudo hoje, Amazon faz tudo, mas na semana passada a Amazon abriu em Seattle. Quando eu falei do Uber, foi bem Pittsburgh, e Amazon é Seattle, nos Estados Unidos. Abriu uma loja sem caixas, sem vendedores, sem leitores de código. Como isso tem vídeos legais no YouTube, a pessoa vai só se cadastrar na entrada da loja e após tem, por exemplo, câmeras inteligentes, mas não só, que vão prever que a intenção do cliente, do futuro cliente, é de comprar a garrafa de vinho que ele está pegando. Por quê? Porque a câmera, o software atrás, foi treinado de novo com gestos de clientes. Acho que foi projeto de 2 anos. Quando pessoas... É verdade que, em particular com o Transfer Learning, vou falar disso, você pode treinar Deep Learning rapidamente, mas as coisas novas como isso foi projeto de mais que dia. Mas quais são as consequências? Claramente, nos supermercados, em 10 anos, tiverá ainda operadores de caixa? Bom, não sei se será 10 ou 20 anos, mas como pensar que nós vamos continuar a pedir a uma pessoa de fazer uma coisa que uma máquina pode fazer de uma forma simples? A questão da formação dessas pessoas é lá na mesa. É isso que é importante. Não o fato sim ou não vai acontecer. A questão é a formação das pessoas. Tem planos de formação no governo, tem planos de formação nas empresas. É isso que é importante. Bom, e para concluir a parte sobre as aplicações, foi em dezembro, há mês, a notícia que a NASA encontrou novo planeta graças ao Deep Learning. E isso é legal, porque é realmente exemplo de uma cooperação entre o homem e a máquina. Foi o Google que ajudou,
o deep learning foi treinado a reconhecer com imagens do cosmos com planetas e com falhas por causa da qualidade das imagens e com e sem falhas, com e sem planetas. E graças a isso, o deep learning encontrou, acho que foi mesmo 2 planetas, mais que uma. Bom, descobrir uma coisa nova. É isso que na saúde o deep learning está tentando encontrar correlação que ser humano não podia encontrar. É uma ferramenta legal. Bom, as razões da democratização, nós já, eu acho, falamos de muitas coisas, mas vamos resumir um pouquinho. Eu tentei de criar uma comparação entre o mundo do deep learning e a indústria automóvel. Porque, finalmente, hoje, todo o mundo pode criar uma inteligência artificial. Menos, mas não vou entrar nesse assunto, as pessoas que não têm acesso à internet, que não têm o dinheiro, e isso são bilhões de pessoas. Nós temos de guardar na cabeça que o mundo não é só as pessoas de aqui, mas vamos colocar de lado esse assunto, vamos falar que é verdade que hoje é possível, não sei se tem pessoas na sala que não começou a desenvolver deep learning, mas se é o caso, posso dizer, porque eu fiz isso, que se a gente começar hoje, antes do fim do ano, a gente será com licença, será especialista. É possível, por quê? Porque tem tudo, tem modelos de deep learning. Você pode baixar, quando o Google, o Facebook, quando eles fazem modelo, treinar modelo com bilhões de dados, 500 camadas e tudo isso, após você pode baixar o modelo e usá-lo. Isso é uma coisa incrível. Você tem tudo em open source. Você pode codificar com notebook Jupyter, você pode baixar livro sobre Python e no mês que vem você pode começar. Tem, claro, a computação que foi problema do deep learning, mas que não é problema. Por quê? Porque tem computador com preço que é baixo e você tem o cloud, você tem Amazon, você tem Microsoft Azure, você tem o Google Cloud e você pode alugar uma hora de computação, não sei, acho menos que $1, 2 horas, uma coisa como isso. Big Data, nós temos dados hoje. E dados é a gasolina do deep learning. Quantos? Pode me dizer? E processo de aprendizagem. Nós temos vendedores, como a indústria do carro, nós temos os GAFAs, nós temos institutos, nós temos cursos MOOC online, e nós temos clientes, as empresas, vocês, pessoas que querem usar o deep learning. Kaggle é site de competição também, é muito legal para testar modelos. E você tem as mídias que falam do deep learning, da inteligência artificial todos os dias. E aí nós temos tudo. Bom, não vou falar muito sobre isso, mas a história é fácil a encontrar na internet, 30 anos de pesquisa e uma explosão a partir de 2012. Lá vocês têm os pais do deep learning, Yann Lequin, Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio e também Andrew Ng, que foi o primeiro a lançar curso online de machine learning. Ele é professor em Stanford desde 2011. Após foi muitas coisas, vou resumir. Institutos.
O Facebook tem o FAIR, Yann Lequin criou em 2013 FAIR, Departamento de Inteligência Artificial do Facebook. Andrew Ng criou Google Brain, Departamento de Inteligência Artificial do Google. Você tem institutos como Mila. Mila foi Joshua Bengio que criou em Montreal. Você tem, após você tem de novo Joshua Bengio Element AI, você tem Geoffrey Hinton que criou o Instituto de Vector em Toronto, Instituto de Pesquisas em Deep Learning. So, nós temos institutos. Nós temos IBM Watson que ganhou contra o Jeopardy. Nós temos competições do Deep Learning, como o ImageNet também. Nós temos as plataformas TensorFlow, em particular, que se tornou open source, o Facebook, que tornou PyTorch open source. O que significa open source? Não sou uma pessoa técnica. Open source significa que posso baixar e usar. É isso que é open source. Bom, tudo isso aconteceu a partir de 2012, mas uma coisa nova foi há uma semana. O Google criou uma plataforma de visão online de drag and drop de modelos de deep learning. Significa que vocês podem se cadastrar no Google neste site e só usar os modelos já treinados pelo Google. Isso vai mudar tudo, porque significa que pessoas que não conhecem o deep learning, que não vão programar, uma pequena empresa que tem os dados de vendas, ela pode usar o deep learning para encontrar correlações e mudar o trabalho dela. Isso é uma coisa nova. O deep learning vai a uma nova etapa. Limites. Bom, nós já falamos muito disso. Exemplo, limites técnicos. Problemas de reconhecimento, no caso dos carros autônomos. Problemas de reconhecimento de situações incomuns. É problema. Como isso vai ser resolvido? Hacking do sistema. Ok? O modelo funciona muito bem. Ok? O Renault, o Google, o Apple falou que tudo funciona muito bem antes da venda. Mas tem hacker que conseguiu mudar o modelo do deep learning, a rede neural dentro do carro. E aí, como seria possível hoje de dizer que não vai acontecer? Ninguém pode hoje dizer isso. Questões sociais, responsabilidade em caso de acidente. Não dirigir o carro porque não é minha culpa. Não sei. É a culpa de Renault que vendeu o carro? Não sei. Desemprego de motoristas de caminhões. A Tesla, empresa de Elon Musk, está experimentando isso. Reorganização da indústria, claro, vai ter consequências. E a vida privada. Todos os dados que as câmeras inteligentes usam a partir das ruas, onde elas estão arquivadas? É problema. Bom, a partir do exemplo, eu falei dos limites já. Os dados, não tem poucos de tudo, tem viés sociais. Isso é uma questão interessante. Nós temos viés sociais em qualquer lugar. Juiz não aplica da mesma forma a lei que outro juiz. Não é verdade. Tem estudo que mostrou que a partir da noite passada, se a equipe de futebol ganhou ou não ganhou, pode ter uma consequência na decisão do juiz. Tem biais social. Mas qual é a solução contra o biais?
É isso que o Deep Learning tem de encontrar como solução. Tem uma solução técnica ou não? Vamos ver. Bom, o modelo eu já falei disso, mas acho que a partir de o que eu falei, a gente pode entender que não é processo automático. Quantas camadas, quantas unidades, o learning rate, tem muitos metaparâmetros a escolher. Isso não pode continuar como isso. Não, claro, para reconhecer gato e cachorro é possível, mas para dirigir avião, não sei. Vamos avançar. Nosso futuro, o futuro já começou. A externalização da saúde pode ser uma questão. A uberização do transporte, modificação da indústria automóvel. O comércio livre, sem caixas. E após, a relação entre homem e máquina, a personalização da educação e a produção de informação. Tudo isso está acontecendo a partir de hoje, mas ninguém sabe quando isso será realmente o caso. O último vídeo, por favor, pode... É curto. Using kind of a supervised learning, if you want. So basically, there's a least square cost that says produce the future, predict the future. And of course, because there are multiple futures, what the thing produces is an average of all the Lá, possible futures. uma previsão lá. Não é If you train with uma imagem adversarial training verdadeira. techniques, you get much sharper images, which kind of makes É sense. uma previsão. Pode parar, obrigado. Isso é o assunto em que Yann LeCun está trabalhando atualmente. Não é mais o deep learning supervisionado, tenho dados rotulados, mas é o deep learning não supervisionado. O Yann LeCun pensa que é isso que pode chegar até a verdadeira inteligência artificial. E lá é uma previsão da imagem seguinte num vídeo. Por favor, pode ir para o segundo, o slide. O slide. DARPA Seedling Project. Não. O slide. To O slide. create a first proof of concept Próximo for an slide. end-to-end machine learning system. Obrigado. Bom, também nós falamos do Deep Learning, nós falamos do ConvNet, mas Geoffrey Hinton, a pessoa, o pai do Deep Learning, que criou tudo quase, mas não o ConvNet. Ele pensa que o ConvNet não é a solução. Nós usamos o Deep Learning, que funciona muito bem, mas não é como o cérebro humano. E por quê? Porque atualmente, quando você vai reconhecer gato, você precisa de milhares de imagens em qualquer ponto de vista. Mas o cérebro não funciona como isso. E a nova rede de Geoffrey Hinton é CapsNet. CapsNet, a ideia é a seguinte: o Deep Learning vai aprender a reconhecer características, mas também a posição relativa de todas as características. E assim, a rede vai poder generalizar o reconhecimento de rosto. E isso vai pedir menos dados, menos energia, menos tempo. Vai se aproximar do cérebro. O que hoje é só uma imitação pequena. Bom, não vou falar mais sobre isso, mas tem pesquisa sobre criar neurônio artificial verdadeiro. O Deep Learning não num computador, o Deep Learning num neurônio. Bom, aí há de verificar sobre o controle do ser humano para o bem, mas realmente foi a ideia da palestra, é uma técnica incrível. Mas há século foi o tempo de descobrir o gene. E o pai da genética, William Bateson, falou: quando poder é descoberto, o homem sempre recorre a ele.
É isso a questão. Nós vamos usar o deep learning, nós vamos usar a inteligência artificial, mas para fazer o quê? E, por favor, nós temos de guardar na cabeça que temos um problema, que são as armas autônomas. Temos um site, todo mundo pode ir para o site, vocês podem assinar para dizer que vocês são contra o uso das armas autônomas. E isso eu acho realmente um ponto importante, porque a inteligência artificial pode ser usada de uma forma ruim. Obrigado. Obrigado, Pierre.